vejo, eu vejo esses dois livros. Como eu vejo esses dois livros, não é? Então, de ler os livros, claro, esse livro aqui é muito mais lido, obviamente, não é? Os outros 4 volumes do Moderno Semamundo, acho que pouquíssimas pessoas leram esse volume, não é? Pouquíssimas pessoas leram, não é? E eu sou um dos que leu esses livros, não é? Eu sou um dos que leu. Então, aí e a gente já está estudando esses livros desde o ano 2000, mais ou menos. Não é? Quando nós começamos aqui, um grupo de professores e alunos começou a seminários, fazer seminários sobre o Wallenstein, sobre o Arrighi, sobre o Brodel. Então, nós estamos desde lá tentando aprender. Não é? E aí, nesse tempo todo, a gente vai lendo, vai fazendo algumas reflexões, e aí eu disse, bom, então eu vou lá apresentar algumas ideias que eu tenho sobre esses dois livros. É algo, quero deixar bem claro, é alguma coisa bastante incipiente, não é? E a gente só faz isso porque chega uma idade que a gente faz. Né? Disse, não, eu tenho o direito de fazer, eu vou ali e faço, e pronto, se qualquer coisa diz que o cara está velho mesmo, está gagá, então, por isso que falou essas bobagens todas. Então, eu decidi vir aqui por isso, não é? Apresentar essas ideias, que são ideias incipientes, que eu acho que daria uma excelente pesquisa fazer isso, que eu vou mostrar aqui de forma incipiente, fazer isso detalhadamente. Né? E nós tivemos convivência com com os dois autores. Não é? O Wallenstein veio 2 vezes aqui, veio em 2000 a primeira vez que eles vieram aqui, em Florianópolis, em 2003, quando nós fizemos aqui um grande seminário com o Emmanuel Wallenstein, com o Giovanni Arrighi, com o Gunder Frank, com o Teotônio dos Santos e outros. O Teotônio dos Santos, junto com o Carlos Eduardo, tinham feito esse seminário no Rio de Janeiro, e aí nós aproveitamos, o Nildo, o professor Nildo e eu, aproveitamos a vinda deles até o Rio de Janeiro, os convidamos para vir aqui, pagamos a passagem e as estadias dele, e fizemos esse primeiro seminário aqui em 2003, foi a primeira vez que o Wallenstein veio aqui a Florianópolis. Depois ele voltou em Florianópolis em 2009, quando, como o Jales acabou de falar, esse colóquio, que é o 18º, foi organizado em 2009, acho que era o 7, 8, 9, era o terceiro, foi organizado em Brasília, né, pelo professor Bruce, eu não sei se o Jales ajudou a organizar, pelo professor Bruce, aí o Wallenstein veio, recebeu o título honoris causa lá, e depois nós o trouxemos aqui a Florianópolis. Ele deu uma palestra sobre a crise e deu uma palestra em português. Né? Então, vê que o homem não era fraco, não. E com o Arrighi só veio em 2003, mas depois nós fomos fazer um pós-doutorado lá na Universidade de Maryland com o Patrício, e aí fomos várias vezes visitar o Arrighi, né? Temos bastante contato com a que foi a companheira dele, mas também companheira em termos amorosos e intelectuais, a Beverly Silver, com quem a Maria está fazendo doutorado. O ex-nosso aluno aqui do mestrado foi fazer doutorado com o Wallenstein, o Felipe Amin, né? Então, desculpe, com a Arrighi. Então, nós temos um contato, tivemos, né, um contato bastante próximo com ele. Então, essa homenagem da minha parte tem a ver com isso também. Não é? Tem a ver com esse contato. Então, não é uma relação apenas intelectual, é uma relação também, vamos dizer, emocional, né, que eu tenho com ele. E o nosso colega que está lá, em Brasília, o Antônio Bruce, teve muito mais, porque ele fez doutorado com eles, ele vai falar disso depois. Né? Então, eu vou fazer uma breve apresentação do que eu vejo que são as principais, digamos, convergências e divergências entre os dois livros. A primeira coisa que eu queria dizer, então, é que essa perspectiva, análise do sistema mundo, economia política dos sistemas mundo, ela é, como o nome diz, né, ela é uma perspectiva que tem alguns, que eu penso, né, que são quatro esteios
ou princípios metodológicos. Um é que a unidade de análise é o sistema mundo. A gente não estuda países em si mesmo, por exemplo, não estuda economias nacionais, a gente estuda países ou economias dentro do sistema mundo. O que conta é o sistema mundo. Países ou economias, como a gente em geral considera, são expressões, são parte do sistema mundo. Esse é o primeiro princípio metodológico. O segundo princípio metodológico é a superação da divisão disciplinar. A universidade, por exemplo, tem o departamento de economia, no nosso caso não tem departamento de relações internacionais porque estamos juntos, mas em outros lugares tem um departamento de sociologia, tem um departamento de história, tem um departamento de antropologia, tem um departamento de ciência política. Cada uma estuda o mundo separadamente. A proposta da análise do sistema mundo é superar esta divisão interdisciplinar e adotar uma perspectiva que o Wallace chama até de unidisciplinar. Então, é o segundo princípio metodológico. O terceiro é a história como dialética das durações. Isso é uma ideia que vem do Brodel, não é? Essa é uma perspectiva histórica e a história como dialética das durações. O que quer dizer isso? Quer dizer, o Brodel, quando ele concebeu essa ideia de história, ele concebeu 3 grandes temporalidades, espaços temporais. A longa duração, não é? uma duração média e a curta duração. Não é? Por exemplo, uma guerra é um acontecimento. Uma conjuntura, que é uma duração média, é algo como 40, 50, 60 anos. E a longa duração são processos que atravessam gerações. Então, a ideia da história como sendo a dialética das durações. Ou seja, é preciso sempre, o analista social precisa sempre estar atento ao que está acontecendo, ver como isso que está acontecendo se enquadra numa certa conjuntura e como essa conjuntura se insere numa longa história. Não é? Por exemplo, eu posso ver a guerra da Ucrânia, que a Dani vai falar amanhã sobre a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia é um acontecimento, mas como é que este acontecimento se insere nessa conjuntura, que é a conjuntura da perda de hegemonia dos Estados Unidos? E como essa conjuntura da perda de hegemonia dos Estados Unidos, que demora 40, 50, 60 anos, como é que se insere na história da economia mundo capitalista? Então, essa é a ideia da dialética das durações. Isso é o que pouca gente faz. Pouca gente faz. Não é? E eu acho que é decisivo. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que quando a gente considera essas diferentes temporalidades, a gente vê mudanças e vê continuidades. Então, quando vocês estiverem analisando qualquer fenômeno e não observarem as mudanças e as continuidades, vocês estarão tendo uma visão distorcida daquele fenômeno. E o quarto princípio é acumulação de capital e acumulação de poder como 2 processos inseparáveis. Ou seja, o sistema interestatal, que é muito estudado nas relações internacionais, esse sistema interestatal, como a gente conhece, ele surgiu junto com o sistema capitalista. Não haveria sistema interestatal sem o sistema de acumulação de capital. E não haveria o sistema de acumulação de capital sem o sistema interestatal. Então, esses são os 4 princípios. Aí, eu digo que, a partir desses 4 princípios, pode haver muitos projetos de pesquisa. Muitos enfoques, muitas formas de estudar. E o Wallenstein tem a sua, que ele colocou nesses 4 volumes, e o Arrighi criou a dele. Não é? O Arrighi criou a dele. Então, o que eu vejo é que o Wallenstein criou essa perspectiva, e o Arrighi, quando se aproximou do Wallenstein, adotou a perspectiva, mas criou a sua própria linha de pesquisa. O Arrighi era um pesquisador muito, muito criativo. Então, embora ele adotasse essa perspectiva, ele criou uma forma própria, única, de estudar a história da economia mundo capitalista. E, quando ele fez isso, quando ele criou essa forma única,
Quando eu digo que ele adotou a perspectiva do Wallenstein, é porque ele usou no livro, nesse longo século XX, ele usou a expressão economia mundo capitalista. Economia mundo capitalista, quem usa isso, como eu vejo, está se inserindo, a Paola está rindo, quem usa isso está se inserindo numa perspectiva. Quem não usa, ou não sabe o significado, né, por que existe o hífen, ou sabe e disse, não vou usar. O Wallenstein usou, o Arrighi usou. Só que se vocês lerem ao longo do século XX, vocês não vão encontrar essa expressão. Por quê? Porque o tradutor traiu o Arrighi. O tradutor traiu o Arrighi e não traduziu o World Economy por economia mundo. Ele traduziu por economia mundial, que é outra coisa completamente diferente. E todos vocês já devem ter visto a expressão, né? Tradutore traidore. Né? E aqui se aplica literalmente isso. Né? Eu até, lá, quando eu percebi esse negócio, eu até escrevi para a editora, né? Dizendo, vocês erraram aqui, é isso aí, mas claro que ninguém me respondeu nunca. Né? Então, quais as diferenças que eu vejo entre o moderno sistema mundo e o longo século XX? Né? Eu não vou aqui apresentar os livros, não é porque a minha memória não ajuda. Eu leio uma coisa hoje, amanhã já esqueci. Quando eu vou falar, eu tenho que voltar lá. Então, imagina, né, se eu vou recordar tudo que eu li desses caras. Mas eu quero só apresentar algumas ideias. A primeira é o método. O Wallenstein, quando ele escreve o primeiro volume, não é? ele quer contar a história do sistema mundo capitalista. Ele quer contar essa história, desde que ele começou, e o plano dele era até a atualidade. Ele quer contar essa história em todos os aspectos que ele puder. E ele, então, supõe que existe uma economia mundo capitalista. Ele supõe que existe. Então, se vocês forem ler o livro dele, não é, vocês vão ver que ele, muitas vezes, ele dá uma explicação para certos acontecimentos que a gente chama de funcionalista. Por que aconteceu isso? Ele diz, porque era necessário, porque numa economia mundo isso tem que acontecer. Então, ele supõe a economia mundo e a economia mundo impõe, não é? Ela impõe determinados aspectos. Por exemplo, que os capitalistas busquem lucro constantemente. Por exemplo, que não pode haver trabalho assalariado em todos os lugares. Se há trabalho assalariado num lugar, no outro tem que haver trabalho escravo ou trabalho forçado. E por que isso? Ele diz porque na economia mundo é assim, a economia mundo ela é por capitalista, né? Ela é por sua própria natureza desigual, então você vai encontrar essa desigualdade em tudo. Né? Então ele supõe o sistema, e é o sistema que explica os acontecimentos dos agentes e assim por diante. O que faz o Arrighi? E aí é uma coisa que o Arrighi faz. O Arrighi fazia isso, assim, bem, digamos, de caso pensado. Ele diz, o Wallenstein fez assim, eu vou fazer de outra maneira. Eu não vou supor o sistema. Eu vou criar um método de comparação em que o todo vai surgindo à medida que eu faço a pesquisa. E não vou supor antecipadamente um todo. E é isso que ele chama de... como é que é o nome da coisa, da explicação? Da comparação incorporada. Não é? Se vocês forem ver lá no longo século XX, ele vai dizer, eu vou usar aqui o método da comparação incorporada, que foi desenvolvido por... Como é que é? Mike Michael, né? Como é o primeiro nome? Philip Mike Michael. Esse é o primeiro aspecto, o método. O segundo, o Wallenstein, ele descreve o sistema, o desenvolvimento desse sistema em todos os aspectos possíveis, político, econômico, cultural, ecológico.
E ele descreve o sistema não apenas em todos os aspectos possíveis, mas também territorialmente em todas as regiões do sistema. Por isso que ele vai falar, cada vez ele analisa como é que isso aconteceu, uma época de expansão. Como que foi essa expansão no centro do sistema? Como que foi essa expansão na semiperiferia do sistema e como que foi na periferia do sistema? Então, ele descreve tudo, todos os aspectos possíveis, tá? O que o Arrighi faz? Os dois estão descrevendo a história, ou reconstituindo a história do sistema. O que o Arrighi faz? O Arrighi é muito influenciado pelo Brodel. Não é? O Arrighi, então, vai descrever não a história do sistema como um todo, em todos os aspectos políticos, econômicos, ecológicos, culturais e assim por diante, não é? E nem em todos os lugares, no centro, na semiperiferia e na periferia. O que o Arrighi vai fazer? O Arrighi utiliza a visão que o Brodel teve da economia, de que o mundo econômico, a vida econômica é dividida em 3 andares. Um andar, digamos, mais baixo, que é a vida econômica mais simples, assim, da economia de subsistência. Um segundo andar intermediário, que seria a economia de mercado, e um terceiro andar, que é o capitalismo. Então, o capitalismo seria o terceiro andar da vida econômica. E o capitalismo, diz o Arrighi, como é que o capitalismo chegou nesse terceiro andar? Como é que o capitalismo conseguiu se colocar nessa posição? Através da ligação com o Estado. Então, os capitalistas se associaram ao Estado, e ao se associarem ao Estado, conseguiram as condições para se colocar em cima, por cima da vida econômica. Aí o Arrighi diz, eu vou escrever a história da economia mundo capitalista, ou do capitalismo histórico, a partir da relação do encontro entre capitalistas e Estado. Esse andar que ele vai analisar. E aí ele diz, como que eu vou? Então, como que é essa história? Eu não vou viajar, eu gosto muito de ficar criando, inventando história. Eu vou voltar para as minhas anotações aqui, acho que é mais certo, não é? Então, o Arrighi só fica nesse terceiro andar, ele não desce a economia de mercado, nem a economia de subsistência. E por que ele faz isso? Porque ele está preocupado com o Estado e os capitalistas que lideram o que ele chama de regime de acumulação. Então, como ele está preocupado com com os agentes privados e estatais que lideram o regime de acumulação, ele pode ficar só analisando os capitalistas e o Estado. E eu diria, né, que, de certa forma, a análise dele, embora histórica, é mais conceitual, é mais abstrata. Não é? Ele está mais preocupado em explicar e fundamentar conceitualmente do que mostrar os desenvolvimentos concretos. Você não vão encontrar desenvolvimentos concretos no Arrighi. Não é? Claro, como ele faz uma análise histórica, ele tem que, em dado momento, ele precisa... como que os holandeses chegaram à hegemonia? Então, ele vai descrever esse processo, mas descrever de uma forma, eu diria, resumida apenas para que se entenda como que os holandeses chegaram à hegemonia, porque o objetivo dele é mostrar como que os holandeses chegaram à hegemonia. Por isso que eu digo que a análise dele, a reconstituição dele é mais histórica, mais conceitual. Então, eu penso que é possível, por isso é possível ver nele muito mais conceitos. Por exemplo, ciclo sistêmico de acumulação, expansão material, expansão financeira, territorialismo, capitalismo. Não é? Há outros que eu não recordo agora, mas muitos outros conceitos, porque ele está dando uma explicação, eu penso, mais conceitual, muito mais conceitual do que o Arrighi, do que o Wallenstein. Agora, vejam, eu disse que o Wallenstein descreve toda a história do sistema até mais ou menos 1850,
nos vários aspectos econômicos, políticos, culturais e até ecológicos, e em todo o sistema. E o Arrighi é muito mais sintético. E uma coisa que sempre me impressionou muito no Wallenstein é a quantidade de citações do Wallenstein, a bibliografia. Não é? Então, essa descrição detalhada que ele faz, por que é tão detalhada? Porque eu acho, não sei se vocês que são alunos jovens assim já perceberam isso. Como é bom a gente expor alguma coisa. Se pedir, o professor pedir para vocês exporem alguma coisa, vão lá e exponham. Criem coragem, porque quando vocês for exporem, vocês vão pensar, vocês vão descobrir coisas que vocês não descobririam só estudando. Não é? Então, aqui agora, eu já estou tendo ideias que eu não tive quando preparei isso aqui, porque aqui, né, imagina o cérebro está trabalhando a uma velocidade muito maior, né? Claro, é lento por causa da idade, mas ele está fazendo um esforço. Tá? Então, o que o Vale só, eu acho que o Vale só tinha uma ideia. Só tinha uma ideia. Qual era a ideia? Ele disse assim: existe uma economia mundo capitalista. E eu vou mostrar que ela existe. E eu vou mostrar que é a existência dessa economia mundo que explica os processos históricos, econômicos, políticos e sociais. Então, como ele tinha, isso é a minha interpretação, tá, gente? Como ele tinha essa ideia, ele precisava, a cada ponto que ele fosse, a cada aspecto político, econômico, cultural, que ele fosse debater, ele tinha que debater com todos os autores que escreveram sobre aquilo, para mostrar que o que eles tinham dito, havia, claro, afirmações corretas, mas havia um aspecto que eles não ignoraram, que era a força da economia mundo capitalista. Então, é por isso que ele precisava ler tanto e citar tantos autores. Essas diferenças entre os dois, eu escrevi aqui, se refletem na extensão das obras. Arrighi termina o ciclo sistêmico de acumulação britânico na página 247. Wallenstein chegou só até 1850, quer dizer, nem ao fim do ciclo sistêmico britânico, que terminou em 1930, o Wallenstein chegou só até 1850 e escreveu 3 volumes. O primeiro com 502 páginas de texto e 41 de bibliografia. O segundo volume, com 405 páginas de texto e 83 de bibliografia. Então, tá todo mundo sentado, né? Fabinho pode ficar, Fabinho é novo, ele não vai cair. O terceiro volume, 357 páginas de texto, 128 de bibliografia. Isso é para ver... Isso é para ver o que o figura teve que ler, o que ele leu. O que ele leu. Se vocês... uma vez eu vi, não sei se foi o Felipe é minha, esse colega nosso, que está agora, que foi fazer doutorado lá e que está morando lá, eu não sei se era ele que tinha, ou era aqui na biblioteca, que tinha uma edição, acho que do volume 1, sem as notas de rodapé. Se for o volume 1, dessas 502 páginas aqui, ficaria reduzida, digamos, para 200. Se tirar as notas de rodapé. E por que as notas de rodapé? Porque são os autores com quem o Wallenstein está debatendo. Ele queria mostrar que ele estava, que ele conhecia a bibliografia relevante. Tá? Então, essa é uma... a perspectiva dos dois se expressa também no volume das obras. Não é? No total, o Wallenstein escreveu 1.264 páginas, com 252 páginas de bibliografia, não é? Para ver a diferença de perspectiva, se
se revela também na extensão dos textos. Uma diferença entre eles, que eu não tenho muito claro, eu só vou mais manifestar aqui a minha dúvida. Eu nunca parei assim para pensar profundamente nisso, não é? É a definição de capitalismo. A definição de capitalismo ou de capitalista. A definição do Arrighi é muito mais simples, muito mais clara, digamos, não muito mais simples, muito mais clara, porque ele segue Brodel. Aí, como eu disse, o Brodel diz: o capitalista é aquele que está no terceiro andar. O capitalista odeia mercado, odeia competição, ele quer o monopólio. O capitalista é aquele agente, não é, que não se prende a nenhuma atividade particular, mesmo que ela dê lucro. Ele não quer só lucro, ele quer o lucro máximo. Então, ele está sempre procurando quais são as atividades onde há o lucro máximo. E o Arrighi, seguindo essa definição do Brodel, o Arrighi diz assim, ó, um agente que reinvista rotineiramente os lucros da expansão de comércio ou de qualquer outra atividade, numa nova expansão deste, desde que os rendimentos do capital sejam positivos, não pode ser definido como capitalista, por mais que se force a imaginação. O agente capitalista, por definição, interessa-se primordialmente, se não exclusivamente, pela expansão interminável do seu estoque de dinheiro. Então, para o Arrighi, aquele empresário que busca o lucro e continua naquela atividade enquanto ela for lucrativa, não é capitalista de jeito nenhum. Capitalista, para o Arrighi, é aquele agente que está olhando para o mundo econômico e vendo onde estão os maiores lucros e vai buscar esses maiores lucros. Então, é uma definição de capitalista muito específica. Exatamente, a flexibilidade. Não é? E qual é a definição do Wallenstein? O Wallenstein é uma definição relativamente simples do Wallenstein. O Wallenstein diz que o capitalista é aquele que busca incessantemente acumular capital. Incessantemente acumular capital. Então, o Wallenstein diz, se existe... aliás, o Wallenstein, se eu não estou equivocado, não fala muito em capitalista, ele fala mais em capitalismo. Então, o que seria... Vida, me desanimou agora. O que é esse número correndo aqui todo o tempo? Tá, aqui tem 30, 53, 30, 50... Já vai acabar meu tempo, né? Não, então, eu vou passar para frente. Então, para o Wallenstein, ele não fala tanto em capitalista, e sim mais em capitalismo. E o que é o capitalismo para o Wallenstein? Quando é que existe um sistema histórico chamado capitalismo, diz o Wallenstein? Quando esse sistema ele é dirigido, comandado por agentes econômicos que buscam uma acumulação incessante de capital. Não é? Ou seja, não há limite. E isso é uma coisa, é difícil eu não comentar, isso é uma coisa absolutamente louca, porque tudo que é histórico, tudo que é humano tem limite. E eu acho que a primeira coisa que foi inventada, do ponto de vista material, que não tem limite, é a acumulação de capital. Então, não se pode dizer a um capitalista, calma,
Você já acumulou demais, para. Chega. Não se pode dizer isso. Eu penso que é a única lei que é absolutamente inquebrantável, que não pode ser rompida no capitalismo é essa: limitar a acumulação de capital. O resto você pode fazer qualquer coisa. Até o Cadu falou hoje de manhã que o capitalismo tem uma ideologia preferencial. Você falou alguma coisa assim. Não existe ideologia preferencial. Não existe. Você pode ver na história do sistema capitalista, os capitalistas se envolvem com qualquer tipo de ideologia. Nazismo, sei lá, agora lá, comunismo na Rússia, na China, qualquer coisa. Desde que não toquem nessa lei deles, a única, que é a acumulação incessante de capital. Tá? Então, não sei se há uma diferença aqui, sabe? Eu não sei se essa ideia do Arrighi, do capitalista buscando o lucro máximo, sempre, e a acumulação incessante de capital, não sei se há diferenças. Uma característica que eu quero mencionar rapidamente, dessa definição do Arrighi de capitalismo e mercado, é que claramente economia de mercado é diferente de capitalismo. Então, um programa socialista pode aceitar, e eu acho que deve aceitar, o mercado. Existe mercado, mas não existe capitalismo. Por quê? Porque é possível eliminar o terceiro andar. Né? Então, deixa funcionar a economia de mercado. Eu acho que isso abre um novo programa político, né? Para quem é anticapitalista. Ser anticapitalista não quer dizer, a partir dessa perspectiva, ser antimercado. Tá? Outra grande diferença entre os dois é o uso do conceito de hegemonia. O Wallenstein, no segundo volume, né, quando ele foi publicado em 1980, se não me engano, ele discute o conceito de hegemonia, apresenta o conceito de hegemonia e mostra a hegemonia holandesa. Né? Mas depois disso, esse conceito não tem importância para ele. Se tirar o conceito de hegemonia, não vai derrubar a obra dele. Já no Arrighi, o conceito de hegemonia é fundamental. Se tirar o conceito de hegemonia, a obra do Arrighi não se sustenta. Então, acho que essa é uma grande diferença entre os dois. E eu não comentei, mas eu devo comentar que o conceito de capitalismo, né, tanto do Arrighi quanto do Wallenstein, são os dois conceitos são muito diferentes do conceito de Marx. Né? Porque, para o Marx, né, o capitalista é aquele que investe dinheiro em equipamentos, em força de trabalho assalariada, põe o trabalhador assalariado para produzir, o trabalhador assalariado produz, o produto é vendido e uma boa parte do que é vendido se torna mais-valia. Mas a mais-valia só existe com o trabalho assalariado. O capitalismo, o verdadeiro capitalismo, dizem eles, começou no século, com a Revolução Industrial, o modo de produção capitalista. Né? Então, há uma grande diferença aí. Com uma similaridade que eu acho que é fundamental com o Marx, e é por isso que eu acho que nos livros de RI, a análise Semamundo é considerada neomarxista, porque há uma forte fundamentação na economia. Né? A economia é quase a base de toda a explicação. Não é? Por isso que é economia mundo capitalista. Não é? Então, quando vocês
virem essa palavra capitalista, economia capitalista, é quase certo que há aí uma filiação às ideias do Marx. Por último, quando o Wallenstein conta a história da evolução do sistema mundo capitalista, ele, como eu disse, ele descreve o sistema como um todo e ele utiliza a ideia de ciclos, né, que o sistema passa por ciclos, como ciclos econômicos, e são os ciclos de Kondratiev, um economista russo, né, que via a economia capitalista passando por ciclos, mais ou menos de 60, 70 anos, se não me engano. Né? Então, são esses os ciclos. O Arrighi, como ele está falando apenas do capitalismo, do terceiro andar, ele cria um conceito de ciclo, que é o que ele chama de ciclo sistêmico de acumulação. Não é? Então, ele vê a sequência da economia mundo capitalista como uma sequência de ciclos sistêmicos de acumulação, algo completamente diferente e que não existe no Wallenstein. No Wallenstein não existe essa ideia de ciclo sistêmico de acumulação. Em termos de periodização, os dois começam essa história mais ou menos no mesmo, mais ou menos não, quase exatamente no mesmo período. Né? O Wallenstein, 1450, né, ao longo do século XVI, e o Arrighi também. Não é? O Arrighi também, com 1450, com o primeiro ciclo sistêmico de acumulação, o ciclo sistêmico de acumulação genovês. Não é? Para os dois, ocorreram 3 hegemonias: a hegemonia holandesa, a hegemonia britânica e a hegemonia norte-americana, e não houve uma hegemonia genovesa. Eu já vi autor falando de 4 hegemonias, mas não houve 4 hegemonias. Houve 4 ciclos sistêmicos, apenas 3 hegemonias. Por último, que eu vou falar apenas não deveria falar, porque o Wallenstein, nos três volumes, ele não trata do momento atual. Né? Ele não trata, ele escreveu muito sobre isso, né? Mas não nos 3 volumes. Mas se a gente for perguntar para o Wallenstein, hoje a Paola já comentou isso aqui, né? na pergunta que ela fez para o Carlos Eduardo, para o Wallenstein, a economia mundo capitalista está em sua fase terminal. Ele disse isso pela primeira vez, se não me engano, 1974, 1978, por ali, e ele ficou afirmando isso até o fim da vida. Ele não mudou. Para ele, a economia mundo capitalista está numa fase terminal. Né? O Arrighi, quando terminou ao longo do século XX, o Arrighi não deu nenhuma não estabeleceu nenhuma conclusão mais firme sobre o que estava acontecendo. Né? Ele colocou lá 3 possibilidades, né? Mas não falou, no longo do século XX, ele não mencionou a possibilidade de um outro ciclo sistêmico de acumulação. E quando no Adam Smith em Pequim, ele também não analisou. Ele também não voltou a utilizar claramente o conceito de ciclo sistêmico de acumulação. Então, o Arrighi andava mais ainda... eu sempre achei o Arrighi mais... o Wallenstein tinha quase uma questão de fé, eu acho. Uma questão de fé, né? Que a economia mundo capitalista está numa fase terminal. Né? Porque não dá para demonstrar que está. E eu acho que o Arrighi era um pesquisador muito mais cuidadoso e olhando muito para os dados que ele tinha. Né? E com os dados que ele tinha, não daria para afirmar.
não é? Quando ele chegou no final do longo século XX, ele olhou para a situação que estava ocorrendo e disse, olha, não está ocorrendo o que eu vi nos 3 ciclos anteriores. Uma dessas ocorrências foi mencionada pelo Carlos Eduardo Martins, hoje, que é a acumulação de capital está indo para o Japão, mas o poder político e militar não está no Japão. Então, aqui é uma grande diferença. Na época, ele publicou em 94, era o Japão que estava ascendendo, né, que estava se tornando o centro da acumulação capitalista mundial. Não é? Então, ele já via que ele já estava vendo tem uma palavra para isso, similaridades e ele estudou para ver que similaridades e divergências, não são essas 2 palavras que ele usa, mas eu não recordo agora, quais as similaridades e divergências de um ciclo para o outro, o que se repetia e o que não se repetia. E quando ele analisa o último ciclo norte-americano, com o início da crise sinalizadora, em 74, por aí, 78, e ele escreve em 94, por exemplo, 20 anos depois, ele já vê algo diferente do que ele esperava que acontecesse, que era há uma bifurcação aqui. O poder político continua e militar continua nos Estados Unidos na potência decadente, e a potência econômica ascendente não tem, é uma ilhota, não é nem um Estado, porque era quase um protetorado norte-americano. Não é? Então, ele ficou muito na dúvida. E quando ele escreveu o Adam Smith em Pequim, segundo a minha leitura, ele também não dá uma conclusão definitiva. Né? Ele diz, olha, pode ser que ele tinha muita esperança, né? Ele tinha muita esperança, era um cara de esquerda, né? Ele tinha muita esperança no mundo melhor. Então, ele tinha esperança que a China pudesse transformar a economia mundo capitalista. Como? Ele diz, olha, se a China recusar esse modo de vida, de acumulação, baseado em recursos intensivos, em recursos naturais intensivos, e na acumulação incessante de capital e no consumo desenfreado, se ela conseguir se desviar desse caminho, pode ser que ela crie uma outra rota para a humanidade, que é uma economia mundial de mercado. Não é? Então, ele tinha mais dúvidas, tinha esperança, mas também tinha dúvidas. O Wallerstein não. O Wallerstein, para ele, tinha certeza que a economia mundo capitalista está numa fase terminal. Então, queridos e queridas, essas eram ideias apenas para levantar questões, não é? E estimular vocês a olharem para esses 2 livros, lerem esses 2 livros, e, se vocês quiserem, a gente pode debater. Obrigado. Obrigado, professor Pedro. Agora nós vamos... Bruce, está nos ouvindo, meu querido? Oi. Estão ouvindo? Muito boa tarde. Bruce, está com você a palavra. Nós estamos te vendo. Vamos ver se teu áudio está bom. Vamos lá. Oi, então, é que eu não estou conseguindo me ver na tela, mas acho que não tem problema, né? Mas nós estamos te vendo, tá? Então tá ótimo. Eu só pediria, se possível, que você aumentasse um pouquinho. Eu te escuto bem, mas é porque que aumentasse um pouco o volume. Eu acho que o Fabinho também trabalhando nisso. Vamos lá. Tá legal. Melhorou? Melhorou. Então, Bruce, tá bom. só um minutinho. Eu não gostaria de interromper. Eu pediria que, se você puder controlar seu tempo aí em torno para a gente passar as questões para o pessoal também fazer elaborar. Então, 40 minutos de fala, tá bom? Tá bom, tá bom. Vou tentar fazer o possível aqui. Tá legal, obrigado. Tá com você. Nada, beleza. Satisfação. Gente, primeiro, muito obrigado pela lembrança e pelo convite. Fiquei sensibilizado com essa oportunidade, especialmente porque é uma efeméride importante que o grupo e aqueles que, de alguma maneira, se vinculam à perspectiva têm na celebração do 50º do primeiro grande livro do Immanuel e no 30º aniversário do também excelente grande livro do Giovanni Arrighi.
O Pedro fez um excelente comentário geral entre dos dois, das duas referências que nós podemos ter a respeito dessa perspectiva, ou pelo menos das mais importantes referências dessa perspectiva. E eu, então, achei que talvez valesse a pena eu trabalhar com uma visão de por que a perspectiva do sistema mundo encontra no Brasil uma dificuldade encontrou e vem encontrando uma dificuldade de se expandir. E quando comparamos o Immanuel com o Arrighi, a gente vai perceber que o Arrighi teve uma receptividade maior do que o Wallerstein teve. Eu, pensando nisso, eu percebi, ou eu entendo a entender que o trabalho do Immanuel Wallerstein recebeu resistências internas por determinações internas e resistências por determinações externas. Por quê? Porque o trabalho do Immanuel chegou ao Brasil depois da primeira metade dos anos 70. Nessa época, nós estávamos trabalhando no auge de uma resistência muito grande que se desenvolveu a partir dos anos 60, especialmente com os trabalhos da escola cepalina e com os trabalhos, inclusive, da dependência, de todos os representantes da dependência, pelo menos nesse primeiro momento, de resistência contra as teorias funcionalistas de desenvolvimento e as teorias de modernização. Então, no frigir dos ovos, o que vinha dos Estados Unidos e que tinha algum sentido, por mais tênue que fosse, dessas duas vertentes teóricas, sofria grave resistência. E o Immanuel, todos sabem, foi um estudante da Universidade acabei me esquecendo agora, a Universidade de Nova York, a universidade famosa, que acabava... Vocês têm a lembrança de qual era a universidade? A universidade Daqui a pouco eu lembro. Então, trabalhou com o Lazarsfeld, trabalhou com Merton, e tinha uma origem intelectual bastante marcada pelos estudos de modernização e pelo funcionalismo. Não é sem outro motivo que a ideia de sistema está presente no trabalho dele, a ênfase grande que ele dá à ideia de grupos de status e coisa do gênero, que chegou para aqueles que tentavam resistir a essa imposição do centro, né? Que tentavam resistir através da CEPAL, através da dependência, que aqueles conceitos não eram conceitos pertinentes. Quando foram ler e quando receberam os trabalhos do Wallerstein, enfatizando essa conceituação, ou esses termos, porque dentro do trabalho dele esses termos são termos que têm uma noção completamente diferente da que são marcantes nos trabalhos de funcionais, estruturais funcionais e nos trabalhos de modernização. Então, houve uma resistência ao trabalho. Mas não foi só por isso. Não foi só por isso. É porque também o trabalho do Wallerstein, eles também enfatizavam algumas inovações pelo método de análise. A unidade de análise mundial, excluindo a dimensão de Estado nacional.
o abandono da noção de imperialismo, a crítica à tese às ideias de dependência, especialmente a ideia de processos não fixos e nem estáticos, quando ele trabalha com a ideia de centro e periferia, ou centro, semiperiferia e periferia, essa noção de situações cambiantes continuadas, que torna impossível pensar em imperialismo a partir da perspectiva do sistema mundo, por conta dessa oscilação permanente, acabaram fazendo esse conjunto de coisas, acabou fazendo com que os trabalhos do Immanuel fossem pouco aceitos, ou que tivessem uma aceitação tão imediata como o trabalho do Arrighi teve. Não é por outra razão que o Arrighi foi mais de uma vez chamado para vir no Brasil, no Rio de Janeiro, na USP, e se eu não estou errado, o Immanuel nunca foi convidado para ir na USP. É uma referência, dado importante para a gente refletir. Não é? Ao lado disso, a dimensão externa dos estudos da perspectiva do sistema mundo estava também enfrentando um embate muito grande com a diminuição progressiva da ênfase dos estudos de desenvolvimento e o ressurgimento dos trabalhos neoliberais, da ênfase do neoliberalismo na economia mundial. Ou seja, se por dentro o Brasil resistia à perspectiva do Immanuel, do sistema mundo, por conta de uma visão um pouco apressada da ideia de vínculo com o funcionalismo e com os estudos de modernização. Por outro lado, no contexto mundial, estava havendo também uma expansão que tendia a diminuir nos lugares mais conservadores, tendia a diminuir a receptividade de uma perspectiva voltada a uma busca do desenvolvimento, a uma busca geral sobre o desenvolvimento. Ou seja, o tema do desenvolvimento estava deixando de ser importante no mundo. Esse é um dado bastante importante. Ao lado disso, os anos 80 foram anos que trouxeram progressivamente as pautas, de maneira crescente, as pautas identitárias. Os anos 80 foram anos que trouxeram para o mundo acadêmico do Brasil discussões sérias e crescentes sobre o feminismo, sobre a questão de gênero, sobre mulher, sobre a questão sexual, sobre negros, diminuindo a ênfase nos estudos sobre classes sociais e diminuindo a ênfase daqueles estudos que tendiam a colocar em primeiro plano esse tipo de trabalho. Em outras palavras, a busca dos novos pesquisadores, daqueles que estavam chegando nos anos 80, era muito mais buscar autores que enfatizavam essa questão identitária do que de trabalhar com a questão que o Immanuel estava apresentando, que eram os estudos de sistema mundo. É lógico que o Pedro e todos aqueles que estão, de alguma maneira, familiarizados, vão perceber que também cabia uma discussão sobre questão de gênero, sobre questão de raça, sobre questão, eventualmente, até sexual, embutida nos entremeios do trabalho do Immanuel. Mas, evidentemente, as ênfases eram muito maiores
para trabalhos mais diretamente comprometidos com isso. Então, esses trabalhos acabaram produzindo no Brasil uma orientação bastante interessante, que foi uma tendência a levar os estudos de sistema mundo para os cursos de relações internacionais. Ou seja, os cursos de relações internacionais, diferentemente de outros lugares do mundo, ou dos Estados Unidos, que tiveram o primeiro foco de aceitação a determinados cursos, programas de sociologia, foram os cursos de relações internacionais que estavam começando a se apresentar no Brasil, os primeiros cursos de relações internacionais de meados dos anos 70, e a expansão vai se dar nos anos 90, e nem nos anos 80, são esses lugares de pouca resistência sistêmica, de pouca resistência ideológica a esses trabalhos, que acabaram fazendo com que os cursos de relações internacionais fossem dirigidos ou mais aceitos para os programas pela perspectiva do sistema mundo. Bem, nesse contexto é muito interessante, eu quero agradecer publicamente a gentileza e a boa vontade do Pedro, que me apresentou um banco de dados bastante interessante sobre as publicações que o Emmanuel teve em português, o Pedro e o Fábio, né? Não quero excluir absolutamente nenhum dos dois, mas foi o Pedro que me enviou, até porque foi com ele que eu entabulei esse tipo de conversa. Mas me pareceu muito interessante, eu tive chance de ler, e uma das conclusões que está nesse banco de dados, que, de um modo muito inicial, foi apresentado pelo Pedro e pelo Fábio, essa conclusão, era exatamente a ideia de que os trabalhos de Wallerstein eram mais lidos e eram mais trabalhados em programas nos cursos de relações internacionais. E por uma curiosidade dessas típicas de um acadêmico que está aqui em casa procurando o que pensar, né? Eu fiz o seguinte: eu procurei alguma coisa um pouquinho diferente para complementar o trabalho que o Pedro e o Fábio fizeram. E eu fiz o quê? Eu peguei, será que existe diferença em termos de percentual de trabalhos de autores que estão envolvidos em grupo de pesquisa e autores que trabalham sozinho? Tentando mostrar que grupo de pesquisa é muito importante para consolidação de perspectivas inovadoras. E foi o que eu fiz. Eu peguei 5, não vou dizer nomes, porque não é por aí. Eu consegui me lembrar de 5 pessoas brasileiros, 5 pessoas que trabalhavam e trabalham, dentro do que eu posso ter como referência, trabalham isoladamente, e fiz um levantamento dos últimos 5 anos, de 2019 até 2024, um levantamento da produção acadêmica dessas 5 pessoas que estão trabalhando isoladamente, procurando identificar artigos publicados em periódicos, livros organizados ou escritos, capítulos de livros, orientações e produção publicada em anais de congresso.
Por outro lado, eu fiz esse levantamento e os dados são muito interessantes. Desses 5 profissionais, todos... O que eu podia fazer? Eu não podia ler tudo, não tinha condição e nem acesso a toda a bibliografia. Eu procurei seguir o que, por uma coincidência grande, foi o Giovanni Arrighi que me lembrou disso e comentou a importância disso, a importância do título do trabalho. Ou seja, o título, segundo o Giovanni, ele falava isso para todo mundo, o título do trabalho tem uma importância fundamental porque ele tem que ter se apresentar como uma espécie de uma síntese do que se pretende. E está no corpo do trabalho. Então, todos os trabalhos que estivessem como título, como que estivesse contido no título, palavras de sistema mundo, economia mundo, centro, periferia, semiperiferia, capitalismo histórico, hegemonia, todas essas palavras que fossem contidas no título, eu incluí como pertencendo à temática do sistema mundo. E aí eu fiz um levantamento. E é incrível, porque vejam vocês, eu encontrei, desses 5 autores, eu encontrei 138 trabalhos produzidos no total. Esses 5 autores produziram, de 2019 a 2024, inclusive coisa que estava no Prelo, eles produziram 138 trabalhos. Orientação, produção publicada em anais, capítulos de livro e artigos. 138 trabalhos no geral. E apenas 11 trabalhos com esse conteúdo presente no título. Isso significa 8% da produção total desses 5 autores, 8% trabalhando na perspectiva, com a perspectiva do sistema mundo, de um modo explícito. De um modo explícito. Alguém pode colar lá na página 60, falar de economia mundial e continuar e não ser. Ou no título não está presente isso, levando em conta que o título tem um sentido com o conteúdo do trabalho. Era o que eu podia fazer. Aí eu peguei representantes do grupo de economia política do Sistema Mundo que trabalham com essa perspectiva aí em Florianópolis, que são os que estão atuando dentro da perspectiva de um grupo de trabalho de um modo mais explícito do que, por exemplo, alguns desses 5 que eu coloquei, que, evidentemente, podem até ter o nome como membro do grupo, mas, evidentemente, não tem nenhuma participação continuada e permanente como esses 3 indivíduos, 3 colegas têm nesse centro de pesquisa, usando os mesmos critérios, com a mesma base de inclusão e exclusão, eu consegui perceber e identificar desses 3 professores 38 trabalhos com a perspectiva do sistema mundo incluída no título. E vejam vocês, 23 deles, a perspectiva do sistema mundo estava presente.
38 trabalhos no geral, 38 trabalhos no geral e 23 trabalhos com a perspectiva do sistema mundo neles. Isso significa 60% da produção acadêmica desses 3 professores, 3 pesquisadores, que trabalham em conjunto, referenciados no grupo de trabalho da perspectiva do sistema mundo em Florianópolis, 60% dos trabalhos deles podem ser apresentados como trabalhos da perspectiva do sistema mundo. Vejam vocês, de 138, nós encontramos 11 para esses 5 pesquisadores, e de 38, nós encontramos 23 da perspectiva do sistema mundo. Então, para mim, baseando nesses dados, o que nós temos? O que nós temos é exatamente a importância demonstrada por esses dados modestos, cheio de limitações, mas foi o que foi possível ser feito, que a existência de grupo de pesquisa estimula a produção e a divulgação de qualquer nova perspectiva que se apresenta. É evidente, eu tenho ainda alguns minutos, Jales? Eu tenho alguns minutos ainda para terminar? Está dando para ouvir? Alô? Oi. Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo. Tá, temos sim, tá, Bruce? Temos sim. Eu vou até te informar aqui rapidamente. Você tem mais uns minutinhos, sim. Tá legal. Tá legal. Com 23 minutos, tá legal. segurado. Tá joia. Então, o que eu acho importante é que isso não acontece sem problema. Eu quero que isso fique bem claro, que não acontece sem problema. Por quê? Porque os cursos de relações internacionais é que vão fazer com que boa parte desses que trabalham individualmente, ou não estar presente, ou não terem como fundamento os cursos de ciências sociais, é que, de alguma maneira, limitam a produção acadêmica daqueles 5 que não estão vinculados cotidianamente ao grupo do Centro Socioeconômico da UFSC. Então, por quê? Porque se vocês pegam a produção dessas pessoas, as pessoas são altamente produtivas, só que produzem numa gama e numa diversidade de coisas sobre integração latino-americana, sobre geopolítica, sobre, enfim, uma diversidade de temas, sobre a biografia de autores, uma diversidade de temas que limitam a capacidade desse indivíduo de concentrar as atividades na perspectiva do sistema mundo. Então, evidentemente, isso cria uma limitação, porque um curso de relações internacionais, um curso de economia, um curso de história econômica vai fazer com que haja demandas que esses indivíduos não são capazes de evitar, exatamente pelo fato de que eles pertencem a uma unidade profissional que pede esse tipo de coisa, inclusive até referenciada com relação a publicações. Então, ao lado disso, os estudos de relações internacionais ou os departamentos de relações internacionais que eu conheço não têm na sua programação, no seu currículo, não tem uma concentração densa em teoria social, em teoria sociológica, por exemplo.
não tem grande concentração em estudo de história mundial, história geral, história econômica geral. Não tem. Ou, em outras palavras, e a ênfase, quando existe, a ênfase é em economia internacional, que, por princípio, pressupõe a existência de Estados nacionais. Economia internacional não é outra coisa senão as relações econômicas que os Estados estabelecem uns com os outros. Esse é que é o que é o sentido da ideia de economia internacional. Nesse contexto, o que acaba acontecendo, se vocês me permitem fazer uma relação, acaba acontecendo com os estudos de relações de sistema mundo, acaba acontecendo o que acontece com o comportamento dos fiéis, dos religiosos no Brasil. Em outras palavras, acontece o sincretismo religioso e, no nosso caso, o sincretismo metodológico. O sincretismo religioso é o quê? É essa combinação equivalente de fé. De fé no cristianismo, no catolicismo, por exemplo, e de fé no espiritismo. Ou seja, você acaba colocando em pé de igualdade a ideia de reencarnação, você acaba colocando em pé de igualdade com a ideia de salvação, que Cristo sofre a cruz e tudo mais, ressuscita para não ter reencarnação. Morreu, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para onde for, não tem vai e volta. Mas o sincretismo religioso no Brasil põe o indivíduo que vai à missa ao mesmo tempo que vai no centro espírita. Da mesma forma como no século XIX havia padres maçons. Padres maçons. O padre rezava a missa e ia para a maçonaria. No nosso caso, no caso da perspectiva do sistema mundo, esse sincretismo equivale a uma tentativa de união entre a perspectiva do sistema mundo e a teoria da dependência. A perspectiva do sistema mundo e a teoria da dependência são coisas distantes. Embora tenham tido uma origem crítica básica, são coisas distantes. A ideia de imperialismo não pode caber com a ideia deixa eu pegar aqui, não pode estar coexistindo, né? Não pode estar coexistindo com a ideia de deixa eu ver aqui. Não pode estar coexistindo com a ideia de situações e de posições na economia mundial que não são fixas. Como é que você vai trabalhar com a ideia de imperialismo, que é uma relação entre Estados, uma relação estabilizada, densa, consolidada, com a ideia de que as posições não são estáveis? Com a ideia de que, uma vez no centro, daqui a pouco pode não estar mais lá. Com a ideia de, uma vez na periferia, daqui a pouco pula para o centro. Como é que isso coincide com a fixidez da noção de imperialismo? Não pode, não cabe. É a mesma coisa que querer botar junto a reencarnação com a ideia de salvação da alma permanente e eterna dos católicos, dos cristãos. O sincretismo teórico produz esse tipo de confusão. Esse é o ponto. Não estou questionando quem defende isso, eu estou dizendo que, teoricamente, é impossível essa conciliação. E, por incrível que pareça, eu conheço apenas um trabalho que saiu no livro que nós editamos aqui na UNB,
que é aquele trabalho que o Roberto, eu e o Jales organizamos, repensando o trabalho, as desigualdades e as hierarquias. Eu conheço um trabalho de alguém até que eu não conheço pessoalmente, embora seja professor aqui da UNB. É um professor chamado Rafael Lana Seabra. Eu não conheço a figura, mas ele tem um trabalho que é Considerações sobre a Ruptura Revolucionária em Immanuel Wallerstein e Rui Mauro Marini. Um trabalho que eu recomendo, é um trabalho de leitura interessante, embora eu tenha algumas questões especialmente marcadas por um dado. A teoria do sistema mundo, ou melhor, a perspectiva do sistema mundo, ou a noção do sistema mundo, como o Immanuel gostava de dizer, parodiando até o Fernando Henrique Cardoso, que rejeitava a ideia de teoria da dependência, ele preferia usar a expressão noção da dependência. A perspectiva do sistema mundo nunca foi uma perspectiva revolucionária no sentido político. A perspectiva no sistema mundo foi uma perspectiva revolucionária no sentido interpretativo. No sentido interpretativo, ela foi e é uma teoria, uma perspectiva revolucionária, mas não é uma perspectiva de orientação política. A perspectiva de orientação política é a perspectiva que os partidos políticos, os movimentos sociais, não. A perspectiva do sistema mundo está fora disso. E não é de nenhuma maneira a perspectiva que o Rui Mauro Marini impunha. A perspectiva do Marini era uma perspectiva que fundava como uma espécie de guia teórico para a atividade política, eventualmente e fundamentalmente revolucionária. A perspectiva do sistema mundo não é de maneira nenhuma desse modo. Não pensa assim, não pretende ser isso, ela pretende dar uma compreensão do mundo. E, como compreensão, ela vai fundar a ação política. Quando eu digo, olha, faz pouco sentido você lutar por socialismo em um só país. É nesse sentido, estou terminando, é nesse sentido que eu acho que vale a pena a gente, eventualmente, voltar a isso na sequência. Eu interrompo aqui, eu teria muito mais coisa para dizer, mas eu interrompo aqui para ouvir a opinião dos nossos ouvintes. E, mais uma vez, muito agradecido pela oportunidade de estar participando dessa efeméride tão importante. Obrigado. Maravilha, Bruce. Eu te agradeço, viu? Não sei se você está ouvindo as palmas aqui, o pessoal também. Obrigado. Muito obrigado. Podemos escutar a ambos. Depois nós conversamos. O Lana Seabra é professor do Departamento de Estudos Latino-Americanos. Exatamente. Isso. É um colega nosso, é um jovem pesquisador, mas isso é tempo para nós. Na verdade, como já são 6 horas, eu não vou fazer nem minhas considerações, eu acho que eu vou abrir para o público, porque senão eu falo aqui a menos que as manifestações, Pedro me abriu, o pessoal talvez esteja um pouco ávido para a realização do debate. Então, eu acho que antes de eu tomar a palavra, eu passo, tem considerações a fazer aí, Cadu, Elton, os demais. Então, nós já temos aqui. Eu pediria só que vocês fossem bem, vamos lá, na veia, né? Para a gente ter espaço para... E na medida das manifestações deles aqui, eu dou um pitaco. Vamos ver, você está ouvindo bem, né, Bruce? Estou ouvindo bem. Obrigado. Você não nos vê, não é isso? Não, eu não vejo vocês. Eu vejo você. Eu não me vejo também. Ah, perfeito. Você vê eu e o Pedro aqui, né? Não, só você. O Pedro está o Pedrinho, agora, tá mais bonito. Ele está dando. Agora. Não, isso. Agora eu consigo ver vocês dois. Perfeito. E eu também. Não, perfeito. Maravilha. Então o Cadu está com a palavra, tá?
Bom, primeiro para o Pedro, em relação à questão que ele colocou. Eu concordo parcialmente. Não é? Sim. Então, primeiro para o Pedro, a questão que ele colocou sobre a vinculação do capitalismo com sistemas políticos e o capitalismo não ter um sistema político preferencial. Eu concordo com a primeira parte, que o capitalismo é capaz de se vincular com vários sistemas políticos, até certo ponto. Mas ele tem um sistema político preferencial, o Wallerstein coloca assim, e é o liberalismo global. O Wallerstein coloca, não é, que, justamente a partir da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, o capitalismo cria sua própria geocultura, que é o liberalismo. E o liberalismo ele favorece ao capitalismo justamente porque ele cria um sistema concorrencial, tanto internamente dentro dos Estados, quanto no plano internacional, para o capital estabelecer controles sobre o Estado. Então, o fascismo, por exemplo, seria um sistema que, no longo prazo, traria problemas para um sistema capitalista. E quando o Wallerstein, por exemplo, pensa o fim do sistema capitalista, entre outras questões, ele está colocando a possibilidade de, pela direita, vir o Império Mundo, novamente, e, pela esquerda, se construir um outro sistema. No primeiro volume do Moderno Sistema Mundial, ele fala num sistema mundial socialista. Ele chega a usar essa expressão. Em relação ao Bruce e a colocação dele sobre a incompatibilidade da teoria da dependência com a teoria do sistema mundo, ou as análises do sistema mundo. Não é? E ele coloca a questão que o conceito de imperialismo seria incompatível com as mudanças dentro do sistema mundo de lugar na hierarquia. Bom, as análises do sistema mundo também partem da ideia de centro, periferia e semi-periferia. E o Arrighi, por exemplo, no Ilusão do Desenvolvimento, ele mostra que se há mobilidade, essa mobilidade é muito restrita. Não é? Em nenhum momento, por exemplo, na história do sistema mundo, a Europa foi para a periferia. Não é? Pelo menos do sistema mundo capitalista. Em nenhum momento, os Estados Unidos, depois que ascendeu da semi-periferia para o centro, voltou para a periferia. A América Latina nunca saiu da periferia e foi para o centro. Então, as análises do sistema mundo são análises históricas também. Não são análises teóricas. O sistema mundo vincula o pensamento teórico aos processos históricos. E os processos históricos não indicam que a flexibilidade é tal que o conceito de imperialismo se dissolva numa mobilidade praticamente anárquica. Outro ponto também, em relação ao que você coloca, Bruce, é sobre as análises do sistema mundo serem apenas análises de interpretação. Bom, nisso, esse aspecto de interpretação é comum com o marxismo. O marxismo também interpreta o mundo. Não é? Marx, por exemplo, quando escreve O Capital, é um livro de interpretação, não é? De como é que funciona o capitalismo no mundo. Agora, além disso, as análises do sistema mundo elas têm uma pretensão de atuar. Inclusive, o Arrighi, por exemplo, ele trabalha com atores sociais. Não se trata apenas de uma análise de uma estrutura, mas a análise de um processo dinâmico. Claramente, por exemplo, não é? O Arrighi se coloca numa perspectiva de superação do que ele chama sistema de criação de riqueza oligárquica por um sistema de criação de riqueza mais democratizado. O Wallerstein, então, pelo amor de Deus, o Wallerstein, como disse aqui o Pedrinho, ele profetiza o fim do sistema mundo capitalista. E coloca duas possibilidades. Ele fala, inclusive, da luta dos 99% contra os 1%. Então, achar que as análises do sistema mundo são apenas análises neutras de processos históricos onde não há atores, me parece que não encontra fundamentação na obra desses pensadores. Alô, obrigado, Carlos Eduardo. Maria, está com a palavra. Tá bom, primeiro, obrigada, muito interessante as apresentações. Eu só queria
mencionar uma questão que eu acho importante, que é que inclusive o Wallerstein fala no começo do seu livro, que é também essa inspiração que ele pegou do Prebisch e das teorias latino-americanas, né, para pensar o sistema econômico mundial. Eu acho que, sabe, reconhecer essa tradição e como também a América Latina tem feito contribuições, né, na escala global, eu acho que é importante, que seria legal, assim, quando você fala tanto do Vale, assim, Henrique, pegar também essa influência latino-americana no pensamento deles. E a segunda questão também sobre a política, a gente não tem que esquecer que tanto o Wallerstein quanto a Higg, eles participaram ativamente dos movimentos revolucionários independentistas da África, né? De fato, o sistema mundo contemporâneo ele surge, né, com um debate sobre os estados na África, e é aí que ele vai para trás para entender como se criou esse sistema interestatal. Então, eu acho que é importante também, bom, reconhecer essa tipo militância política, que depois também vai ser muito forte com a participação do Wallerstein aqui em Porto Alegre, né, com o Fórum Social Mundial e toda a militância que ele teve, até com os governos progressistas da América Latina. Obrigado, Maria. Boa tarde, pessoal. Me chamo Andrei Arthur Fal. Sou doutorando aqui do PPGRI. A minha pergunta se direciona mais para o Pedro e é um pouco mais direta em relação aos debates que estão sendo comentados agora. Então, o professor Pedro ele falou bastante sobre como que uma economia de mercado é diferente do capitalismo, né? Utilizando as abordagens do Brodel. Uma economia de mercado seria aquele estágio mais intermediário da vida econômica, né? Enquanto que o capitalismo seria a etapa superior. Ele comenta seria a luta dos selvagens, né? Onde não há um mercado, onde não há regulação, onde reina o mais forte, né? E o senhor comenta posteriormente que um programa socialista ele pode acertar o mercado, porque ele consegue restringir esse terceiro andar do capitalismo, né? E aí eu gostaria de saber quais são as limitações para se considerar uma economia de mercado e uma economia capitalista. Como que elas se diferem tanto assim? Como elas se diferem na prática? E eu vejo também, estava lendo alguns autores que tentam dialogar, tentam compreender um pouco a China. Eles falam que existem esses dois modelos dentro da China, né? Tanto uma economia capitalista como uma economia interna mais voltada para o mercado. Então, gostaria de saber se o senhor poderia falar um pouco mais sobre isso. Bom, eu acho que eu não sei, vamos encerrar com essas 3 perguntas. Eu gostei muito das apresentações também. Eu também não quero polemizar muito aqui, mas com o Pedro eu teria um pouquinho de diferença em relação ao porvir e as oportunidades históricas que se abrem, das diferenças entre esses autores. Eu acho que o longo século XX ele guarda nas possibilidades históricas ali, algo que ele reproduz posteriormente lá no Adam Smith em Pequim, essas 3 opções históricas. Mas, enfim, eu só queria fazer que vocês, eu vou passar a palavra para vocês, mas que vocês, após responder as questões dos nossos colegas aqui, colocasse assim, vamos lá, nós estamos num momento de comemorar, nós estamos fazendo uma homenagem aqui a tanto o Giovanni Arrighi quanto ao Immanuel Wallerstein, os 50 anos, os 50 anos do The Modern World System, os 30 anos do longo século XX, e falar para o nosso público aqui, que nos está presente aqui, e para quem está nos assistindo de fora, por que ler? Qual é a atualidade? O que guarda? Qual é a motivação? Por que a gente deve continuar lendo esses autores de uma forma sintética? Qual é a mensagem que eles passam? E porque eu acho que vai nesse sentido. Então, queria uma espécie de corolário aqui para a gente estar dando uma homenagem que eles merecem, né? Tá bom? Eu passo a palavra primeiro para... Vamos passar a palavra para o Bruce? E aí, tá bom, Bruce? Está com a palavra? Bom, tá ótimo. Tá legal? Ótimo, valeu. Bem, eu acho importante continuar esse tipo de colocação, de debate, em outras ocasiões, que a gente tenha, inclusive, mais tempo para trabalhar. Mas, ao lado de
nós trabalharmos com uma situação, uma estrutura que não é fixa nem estática, e a gente deve, ao lado da variação da posição dos estados, a perspectiva do sistema mundo inclui também processos e atividades. Então, o que nós temos na realidade, e produtos, o que nós temos na realidade é que indústria têxtil deixou de ter relevância como atividade de centro. O que nós temos é que, de repente, a agricultura passa a ser uma atividade que consegue puxar a excedente mundial por conta da produtividade. Então, o que nós temos na realidade são esses cambiantes que acabam fazendo com que o próprio Giovanni Arrighi, tão falado aqui hoje, o próprio Giovanni Arrighi entende a ideia de imperialismo como um conceito conjuntural. Em outras palavras, o trabalho dele, o imperialismo no século, a geometria do imperialismo, esse trabalho dele mostra que o imperialismo deixou de ter sentido. É só ler. Então, essa é uma questão que está absolutamente de acordo com a perspectiva do Immanuel. Eu não questiono, eu não critico, as pessoas podem e devem buscar a capacidade de inovação que tiverem e que quiserem. O que eu quero enfatizar é que, muitas vezes, essa busca acaba sendo uma busca onde o que se alcança não compensa o esforço, por conta exatamente de eu não digo esquecimento, uma consideração menor sobre determinados pontos. O próprio Rafael Seabra, ele vai, depois de ter lido, acredito que grande quantidade de textos do Marini, o Marini em nenhum momento faz referência qualquer sobre a perspectiva do sistema mundo. Isso eu nunca vi, já li muito Marini, nunca vi, e, ao mesmo tempo, esse Rafael Seabra, que eu tive contato hoje com o trabalho, esses dias com o trabalho dele, também fala isso. E o trabalho do Marini é um guia político. O trabalho do Marini é um guia político. O trabalho do Immanuel e do Giovanni não é um guia político. O fato do Giovanni e do Arrighi falar em desigualdade, o fato do Giovanni e do Arrighi fazerem comentários a respeito da exploração, o fato do Giovanni e do Arrighi lutarem contra o colonialismo, não quer dizer que isso seja um guia político, porque eles estão atuando academicamente de uma perspectiva diferente. Quer quem fala nisso? Bernstein luta pela igualdade. Kautsky luta pela igualdade. Os renegados da social-democracia. Então, a nossa perspectiva é de tentar mostrar que a perspectiva do sistema mundo é uma perspectiva acadêmica. E o fato de ser acadêmica trabalha da perspectiva de compreensão da realidade. E não diretamente envolvida na transformação dessa realidade. Se a compreensão da realidade instrumentaliza a ação política, ótimo. Mas vocês não vão ter em nenhuma linha do Giovanni e nenhuma linha do Immanuel. Giovanni, depois do Giovanni ter se transformado num world sistemista, porque quando ele fundou aquele grupo Gramsci nos anos 60, 50, 60, ele era um militante. Depois que ele deixou de trabalhar com o grupo Gramsci, transformou
como um ativista do sistema mundo, ele deixou a dimensão de ação política. E eu gostaria de ver alguém numa reunião do PT ou numa reunião do PSOL trabalhando com a perspectiva do sistema mundo, tentando construir ali uma ação dentro dessa perspectiva que o que importa não é o Brasil, o que importa é o mundo. Fica ruim. Não dá. A gente vai ter que pensar em Brasil. A gente vai ter que pensar em Florianópolis. A gente vai ter que pensar em Brasília e onde for. E aí, para fazer isso, são os movimentos sociais, são as dimensões dos partidos políticos, são as necessidades desse e daquele grupo que estão, vamos dizer, impondo determinados pensamentos. Se a perspectiva vai caber ou não no primeiro momento é outra coisa. Então, eu fico por aqui para deixar ao Pedro também alguns minutos aí para o pessoal. Muito obrigado, gente. Nós que agradecemos, Bruce. Obrigado pelas tuas considerações. Pedrinho, está com a palavra. Então, eu tendo a pensar na direção que o Bruce está dizendo, mas com uma divergência. O Wallenstein começa lá no The Essential Wallenstein, quando ele fala da biografia dele, ele diz o seguinte: olha, não há para mim separação entre atividade científica e atividade política. Não há separação para mim. Não é? Só que a atividade política dele é orientada pela interpretação que ele faz do funcionamento da realidade. E como ele não estava satisfeito, que ele era militante lá em 68, essas coisas. Como ele estava insatisfeito com a militância, ele via que aquela militância tinha uma interpretação que ele considerava equivocada da realidade, do funcionamento da sociedade, e do funcionamento do sistema mundial. Aí o que ele fez? Ele desenvolveu a própria interpretação. Quando ele faz essa ruptura radical, não é? Com as ciências sociais e cria essa perspectiva que a gente chama de análise do sistema mundo, ele está criando uma perspectiva que vai permitir a ele interpretar e entender o mundo para atuar sobre o mundo. E aí ele conclui né, que só é possível atuar sobre o mundo no sentido da transformação nos momentos de transição. Ou seja, quando só é possível transformar o sistema capitalista em outra coisa, quando o próprio sistema capitalista, quando a própria economia mundo, ela mesma já está em transição. Aí vem o momento, ele diz, da possibilidade da atuação e da possibilidade da influência sobre o sistema numa direção ou outra. Por isso que ele começou a atuar com o Fórum Social Mundial, e por isso que ele escreveu conferências sobre um livro sobre a esquerda global. Ele acreditava, morreu acreditando, eu até escrevi uma resenha sobre esse livro, ele morreu acreditando que agora era o momento para a esquerda global atuar, que existia uma esquerda global, e que essa esquerda global devia atuar agora. Agora é o momento, porque agora o sistema está no que ele chama de uma fase de transição, numa fase de bifurcação, e aí é que se pode atuar. Mas ele está falando sobretudo da esquerda global. Agora vejam só, é uma esquerda global. E eu acho que aí está a grande diferença com o ativismo das concepções, digamos, correntes e derivadas, vamos dizer assim, do marxismo, que eles acham que podem atuar sobre os estados e a partir dos estados.
Então, o Wallenstein, na minha leitura, sempre foi crítico disso. Ele disse, não, a partir do Estado você não pode fazer quase nada, porque o Estado é parte do sistema. Como que você vai atuar a partir do Estado, se o Estado é parte do sistema? Não é? Então, essa é a minha leitura do Wallenstein. Sobre o Arrighi, eu lembro que nós traduzimos e publicamos aqui na revista Texto de Economia, não foi, Elton? Uma entrevista que o David Harvey fez com ele, depois que ele, né, nós publicamos em 2009, que depois que ele morreu, se não me engano, não me recordo agora. Isso que o Bruce falou é verdade. Ele era um cara que trabalhava como economista lá com os movimentos operários. Só que chegou num determinado momento que o movimento operário queria que ele dissesse o que fazer. E ele disse, não, o meu trabalho como cientista não é dizer a vocês o que vocês vão fazer. Isso vocês decidem. O meu trabalho é mostrar para vocês como eu vejo a realidade. Agora, como vocês vão atuar sobre essa realidade é outro processo, é outra esfera, é a esfera da política. A mesma coisa que o Arrighi, que o Wallenstein pensa. Não é? Existe a esfera da moral, dizer o que é melhor. Um cientista não pode nunca, como cientista, eu acho, não pode dizer o que é melhor. Ele pode dizer, olha, eu vejo a realidade assim, 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 assim. Agora, pergunta para ele, o que é melhor? Diz, é outra coisa, eu não vou falar mais como cientista, porque aí é uma questão moral. Claro que o cientista tem as suas, mas quando ele faz isso, não é como cientista, é como outra pessoa qualquer, que tem preferências sobre o que é viver bem e assim por diante. E como fazer? Isso aí é política. Então, eu vejo que são três esferas, e a gente precisa saber a cada momento em que esfera que a gente está atuando, para não ficar confundindo, ir para a sala de aula e fazer política, e ir para o movimento social, para a atividade política e querer fazer ciência, querer explicar como as coisas funcionam, não vai adiantar de nada. Não é? Então, eu vejo assim, e acho que eles também viam assim. Não é? Acho que eles também viam assim. Então, não é que não se pode atuar politicamente. Como eu disse, o Wallenstein não fazia separação. Eu acho que o Arrighi fazia, e o Arrighi não tem o conhecimento do Arrighi atuando politicamente, em movimentos, essas coisas. Não tenho conhecimento disso. Né? Falo só dessa entrevista em que ele relata a vida dele lá. Então, Maria, eu penso o seguinte, o que eu penso sobre a relação do Wallenstein com a teoria da dependência, com Prebisch e tal. O que eu penso é o seguinte, ele estava naquele mesmo momento buscando quando ele ficou insatisfeito com a explicação, ele estava procurando uma explicação para a África, ele começou a conviver com essas teorias do imperialismo, com a teoria da dependência e tal. Então, claro que ele conhecia o Prebisch, conhecia o Celso Furtado, não é? É claro que isso o influenciou, não é? Mas eu não acho que isso foi definitivo. Para mim, a ruptura do Wallenstein é a unidade de análise, a economia mundo como unidade de análise. Isso é o que faz a diferença dele com todos os demais. Gunder Frank, não é? Ele presta homenagem a Gunder Frank, não é? Porque o Gunder Frank já via, todos eles já tinham a ideia de que existia um sistema mundial funcionando, que existia essa relação centro-periferia, não é? Mas nunca ninguém disse que sistema é esse e como ele funciona. E eu vou partir agora, toda a minha análise a partir do funcionamento do sistema, e não mais das unidades. Então, essa foi a ruptura. Então, claro que havia aí influências mútuas. Né? Até agora, eu estava escrevendo... O Charles não está aqui, né? O Charles não está aqui. Estava escrevendo
um texto sobre isso, organizando as minhas ideias a esse respeito, e o Wallerstein cita um sociólogo americano que eu nunca tinha escutado falar. Ele diz, ó, esse cara, nos anos 50, ele já tinha escrito, já tinha colocado, explicitado as principais ideias do que depois a gente chamou de sistema mundo. Eu posso te contar amanhã. Amanhã quem vier aqui saberá. Agora eu não lembro o nome do cara, eu sou assim, gente. Você está vendo a dificuldade, a minha dificuldade? Eu tenho uma dificuldade imensa, porque eu leio, escrevi, e depois agora esqueci o nome do cara. Hã? É o Cox? Qual é o primeiro nome? O nome do meio? Não, eu acho que é esse moço mesmo, esse moço mesmo, esse moço mesmo, exatamente. Então, as influências dele foram inúmeras, não é? Então, eram ideias que estavam circulando. Tá? Isso. E... Não, a gente tem que responder o rapaz ali. Então, eu acho que é possível diferenciar economia de mercado e capitalismo. Eu acho que é possível, não é? Não é uma coisa tão fácil quando... eu acho que não é um conceito, esse conceito de capitalista do Brodel, não é um conceito muito fácil de operacionalizar. Não é muito fácil. Mas é fácil de ver. É fácil de ver. Por exemplo, uma coisa é o cara que tem um bar aqui, não é? Que tem 2, 3, 5 trabalhadores. E vive daquilo, é o dono do assim assado. Ele está nisso aí há 20, 30 anos, 40 anos, né? E vai morrer ali. Ele tem isso daí. Outra coisa é uma rede como o McDonald's. Então, é fácil de ver essa diferença. Né? E uma economia de mercado, nessa concepção, seria possível permitir uma economia de mercado desde que haja um controle sobre isso. E acho que o controle é mais ou menos aquilo que as sociedades anteriores ao desenvolvimento da economia mundo faziam. Havia regras, havia leis que todos tinham que obedecer. Na Idade Média, por exemplo, havia a ideia de preço justo. Não se podia especular com a fome, com a necessidade das pessoas, porque haviam conceitos, não é? Antigos, religiosos, morais, políticos e éticos, a qual todos se submetiam. Os agentes econômicos também se submetiam. O que aconteceu na economia mundo capitalista é que os capitalistas se livraram de todos os limites. Não há limites possíveis para eles. Não é? Então, uma sociedade pós-capitalista, um socialismo de mercado, seria possível desde que haja outra vez esse controle. Não é? Isso é socialmente determinado. Isso é socialmente determinado. Eu acho que é possível. Teoricamente é possível. Na prática, como eu disse a vocês há pouco, né, o Arrighi tinha esperança de que a China talvez pudesse fazer isso. Eu não sei se será possível fazer. E por que continuar lendo? Porque cada vez mais nós estamos num mundo que a gente vê que está totalmente interligados. E por que nós continuamos pensando esse mundo como se ele não fosse totalmente interligado? Por quê? Como é possível isso? Não é? E eu acho que o Bruce não mencionou isso, mas eu acho que uma das razões pelas quais isso não acontece é que o ativismo político impede de aceitar que existe uma lógica, um sistema funcionando e que a mudança só é possível se houver a mudança de sistema. Porque o ativismo político quer atuar agora, fazer a mudança agora. Então, ele impele as pessoas a fazer a interpretação que é mais conveniente a este ativismo. Então, um cara como Wallenstein, não é?
jamais seria aceito. Por quê? Porque não adianta vocês tentarem, vocês podem até tentar fazer alguma coisa, mas vocês não vão conseguir transformar o sistema, porque o sistema ainda está forte, está sólido, está se desenvolvendo. Quando ele está decaindo, aí é possível transformar o sistema. Agora, não quer dizer que não seja possível atuar politicamente. O próprio Wallenstein fala isso, e eu sigo o Wallenstein. Que mundo que nós queremos posteriormente? Nós queremos um mundo mais igualitário. Muito bem. Nós queremos um mundo mais democrático. Muito bem. Então, comecemos a fazer isso agora. Comecemos a lutar por essas ideias agora. Já é possível fazer. Assim, a gente vai transformando, não é? Criando cada vez mais, nos aproximando cada vez mais daquelas condições que nós queremos. O Wallenstein, inclusive, neste livro, acho que é Esquerda Global, Ontem, Hoje e Amanhã, ele dá lá um roteiro de 7 pontos que ele considera que devem orientar a luta dos movimentos da esquerda global. E um desses pontos, não vou recordar os 7 agora, um desses pontos é evitar a mercantilização, desmercantilizar. Porque, claro, a economia mundo capitalista sobrevive cada vez mais mercantilizando tudo. Então, lutar contra a mercantilização está dentro do programa que o Wallenstein defenderia. Por exemplo, contra a mercantilização do ensino, da saúde e assim por diante. Tá bom? Obrigado. Então, olha, eu quero muito agradecer ao Bruce, que nos honra com a tua presença, também ao Pedro. Eu acho que foi muito oportuna essa mesa, tá, em homenagem tanto a Rig quanto ao Wallenstein. E quero dar um encerramento aqui, convidando para que venham amanhã. Eu não estou com a programação aberta aqui, mas nós temos atividades a partir das 8h30 da manhã. Nós vamos ter várias mesas e ao longo do dia, né? Nosso evento está só começando, tá certo? Nós já tivemos uma apresentação do Carlos Eduardo Martins, apresentação dos colegas. Então, enfim, nossa programação é cheia. O que você quer dar uma palavra aqui? O colóquio somos nós. Colóquio somos nós. Não é para vir um dia e desaparecer. Não vão receber todas as diárias, hein? Se não vierem... vocês que vieram lá de Santa Maria, não vão receber as diárias todas se não vierem aqui. Pode ter alguma faltinha, mas 1 ou 2 horas no máximo. Informe rápido que é o seguinte: nós estamos com a revista Reoriente com uma chamada de dossiê aberta sobre exatamente os livros Longo Século XX e O Moderno Sistema Mundo. Então, uma chamada de comemoração crítica dos 30 anos do Longo Século XX e 50 anos do Moderno Sistema Mundial. Então, vocês estão convidados a participar, apresentar trabalhos, etc. Olha, estamos com a chamada aberta até 31 de outubro, mas é possível que a gente prorrogue até início de dezembro, uma coisa assim. Tá bom? É isso. E o freio ao capitalismo